Com todo respeito, né? Mas Aê, Sérgio! Tem o que no panetone, Charles? Uva passa? Tem uva passa também. Ai. Agora, existe uma outra tradição no Natal que é muito interessante, que acho que todos nós ou já fizemos ou fazemos normalmente, que é a tradição de troca de presentes. Acho que é a única festa que nós temos em que é uma tradição de todo mundo trocar presente. E vocês já viram que tem gente que é super fácil dar presente, não tem? Por exemplo, tem gente que gosta de livro. Livro, turma do livro, olha aqui, observem, olha, tem uma galerinha do livro aqui. Então, livro, você não... Agora, é fácil escolher o livro que você vai dar? Livro tem muita coisa, né? Então, eu vou dar umas dicas aqui, os irmãos, anotem aí. Tem gente que gosta de livro também, né? Teologia, história, né? Ferramenta, quem gosta de ferramenta? Ganhar ferramenta? Turma, ferramenta e livro. Né? A gente, tô cevando aqui na igreja. Mas olha que interessante, por que é difícil escolher presente para um e para outro? Porque o presente que a gente escolhe para alguém tem muito que ver com a identidade da pessoa. O que ela gosta, quem ela é, coisas que ela faz. E eu não sei de onde surgiu a tradição de dar presentes, eu não pesquisei, acho que nem devo pesquisar. Mas pode ser que essa questão de dar presentes tenha surgido do texto bíblico. Eu pedi que você abra comigo então o texto de Mateus capítulo 2, versículos 1 em diante, até o versículo 12, que nós vamos lidar com esse episódio em que Jesus ganha presentes, ok? E eu quero lidar um pouquinho com essa identidade de Jesus a partir dos presentes que ele recebe, ok? Abra comigo então Mateus capítulo 2, olha lá, presentes que revelam a identidade. Vamos fazer breves reflexões sobre ouro, incenso e mirra, ok? É isso que nós temos, que vamos conversar um pouquinho hoje aqui. Então abra comigo, Mateus capítulo 2, versículos 1 a 12, diz assim: Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado e com ele toda a Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam, a música que foi cantada aqui, em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta: Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: Vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Desgraçado, não? Hoje eu não vou falar de Herodes, já preguei esse sermão já uma vez, né? Hoje é mais leve. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. E, tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Esse episódio conta a narrativa
de como aqueles homens do Oriente chegaram, descobriram onde Jesus estava, conversando com Herodes, e depois se encontraram com Jesus, e ao se encontrar com Jesus, eles adoram Jesus, e depois de adorarem Jesus, aqueles sábios do Oriente, eles entregam 3 presentes. E é interessante, né? Muita gente, a Igreja Católica inclusive, diz que eram 3 magos, porque especialmente tem nome os magos na Igreja Católica. Eu sei que é Baltazar, eu não lembro o nome dos outros, mas enfim, eles acham que são 3 porque são 3 os presentes. A Bíblia não fala se eram 3, possivelmente uma grande comitiva. Mas o que eu vou falar para vocês hoje tem que ver com esses 3 presentes que eles deram para Jesus. E a história da igreja, eu estou tirando essa informação da história da igreja, de um homem que é muito odiado por alguns na história da igreja, e muito odiado pelo resto, que é um homem chamado Orígenes de Alexandria. Foi ele quem primeiro pontuou na história da igreja essa interpretação que eu vou trazer aqui para vocês, que é a respeito do significado de cada um dos presentes que Jesus recebe no dia ali em que os magos vão visitá-lo. Jesus recebe então o primeiro presente. E qual é o primeiro presente que Jesus recebe? Diz aí no seu texto, versículo 11. Está projetando ali, Mateus? Isso. Ao entrar na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, prostrando-se o adoraram. Então abriram seus tesouros e deram presentes. E o primeiro presente é ouro. Ouro. Na história da igreja, Orígenes diz o seguinte: o primeiro presente que Jesus recebe é o presente de ouro. Recebe ouro, porque ouro você entrega para um rei. Pode colocar então, Mateus, ouro para um rei. Interessante. Já pensou você chegar no Natal? Olha a dica, hein, galera? Vem uma embalagenzinha, você fala, será que é um tijolo? Deixa cair no chão, faz blim, 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 blim. Chega lá, é uma barra de ouro, 500 gramas, tá bom, não é? Ouro. É interessante, turma, que o ouro, ele é um presente dado nas Escrituras, é um presente que simboliza a realeza. E essa percepção, quando eu já preguei esse texto, há muitos anos atrás aqui na igreja, eu achava que a percepção de origem estava errada. Mas olhando o texto com um pouquinho mais de cuidado, olha comigo o que diz o versículo 2. E perguntaram, onde está o recém-nascido rei? Essa percepção de que Jesus é um rei, ela está presente na vida dos magos. Eles levaram um presente já para um rei. Olha que interessante, veja como na antiguidade o ouro ele era um presente da realeza. Segundo Samuel capítulo 8, versículo 10, diz assim: enviou seu filho Jorão ao rei Davi para saudá-lo e parabenizá-lo por sua vitória na batalha contra Hadadezer, que tinha estado em guerra com Tou. E com Jorão, mandou todo tipo de utensílios de prata, bronze e de ouro. Então, quando o rei quer parabenizar o rei Davi, o que ele faz? Vou mandar um pouquinho de ouro para ele. E olha que interessante, essas pessoas chegam do Oriente, a gente não sabe de onde, se vem da Arábia. A Arábia é uma boa aposta por causa da mirra, que é de onde vem o perfume da antiguidade. Mas esses camaradas, seja lá de onde for, eles vêm com a expectativa de encontrar um rei. E porque eles querem encontrar um rei, o primeiro presente eles trazem ouro. E turma, aquele menino que nasce, não é só um menino, ele é o rei. Não pense que porque Jesus morreu como servo mais para frente, ele não é rei, ele é rei. Ele é tratado como rei desde os primeiros dias. E ele reina e continua reinando soberano em glória.
E um dia ele vai voltar não mais como servo, mas na plenitude da sua majestade. E quando ele voltar, a gente vai poder dizer: olha, aquele é meu rei. Eu fico assustado como existe um monte de crente buscando um rei, não contentes em ter o rei. Há uma carência de mitos. Eu li recentemente que teve gente que, essa semana, eu li essa semana, que teve gente que deixou a esposa, deixou os filhos e o emprego para ficar na porta do quartel. Estamos aqui. E sabe o que vai acontecer daqui a um ano? O pessoal do outro lado, do novo que vai assumir, vai fazer a mesma coisa. Como fizeram em Curitiba. É o mesmo processo. A gente vai acampar até que o nosso rei... Rei? Nós temos um rei. Prova para mim. O bebê ganhou rei. O bebê ganhou ouro. Você não dá ouro para qualquer um. No máximo, a gente pega uma data muito especial, um casamento, ou para o cônjuge, às vezes alguma coisa, mas algo muito especial. Mas esses camaradas vêm de longe e eles reconhecem em primeiro lugar que naquele menino nós temos um rei. Mas o texto vai dizer que não foi só ouro que Jesus recebeu. O texto diz que ele recebe ouro, veja comigo ali, olha lá, ouro. E o segundo presente que ele recebe é incenso. Aliás, turma, no amigo secreto, né? Não sei se incenso seria um bom presente, ok? Mais para um bebê, tá bom? Mas esse incenso aqui, ele tem um propósito. O ouro é para o rei. O incenso é para Deus. Olha novamente o que diz o versículo 2. E perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela. Há uma estrela por causa desse bebê. Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Depois isso é repetido no versículo 11. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, colocando o rosto em terra, o adoraram. O segundo presente, turma, é incenso. O incenso, ele era, nessa época, uma mistura de uma goma de uma resina aromática e uma resina chamada olíbano. É a palavra, é a letrinha O, mais a palavra líbano, olíbano, que era um incenso, isso junto com um tipo de sal, eles misturavam isso e queimavam. E quando isso queimava, isso saía uma fumaça, e era uma fumaça aromática. E é interessante que há muito incenso nas Escrituras. A gente tem um tipo de culto, uma adoração, que não usa incenso. A gente vê incenso hoje em outras religiões. Mas na religião judaica, o incenso compõe a adoração, inclusive no templo. E muito do que é trazido no Antigo Testamento tem que ver com essa fumaça que sai dos incensos. Olha que interessante, quando diz, por exemplo, em Êxodo 30:34, disse ainda o Senhor a Moisés: junte as seguintes essências, bálsamo, ônica, gálbano e incenso puro, todos em quantidades iguais, e faça um incenso de mistura aromática, obra de perfumista, levará sal, será puro e santo. Deus está dando orientação para que na sua adoração houvesse incenso. E é interessante que os historiadores dizem que quando o sacerdote acendia a fumaça do incenso dentro da tenda ou depois dentro do templo, era comum essa fumaça às vezes se dirigir ao Santo dos Santos. E era o único, digamos, elemento visível que adentrava quase que diariamente o Santo dos Santos. E
Com o tempo, o incenso se tornou na Escritura um símbolo de adoração. No Salmo 141:2 diz assim: seja a minha oração como um incenso diante de ti, e o levantar das minhas mãos como oferta da tarde. A gente não sabe direito como que é essa adoração com incenso, a gente não sabe hoje, mas a gente vai saber um dia. Em Apocalipse capítulo 5, versículo 8, está dizendo que ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, e cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso. E aí ele pega o símbolo do incenso e diz que são as orações dos santos. Então, de alguma forma, aquela oração que chega diante de Deus, que nós oramos agora há pouco, Deus recebe como a fumaça do incenso que ele recebia na época do Antigo Testamento. E a coisa é tão séria que um dos símbolos da deserção de Israel, do abandono de Israel buscar outros ídolos, é quando Israel começou a queimar incenso para outros deuses, que está em Isaías capítulo 17, versículo 8, dizendo que, olha, vocês não olharão para os altares, obra das tuas mãos, e não darão mínima atenção aos postes sagrados e aos altares de incenso que fizeram os seus dedos aos outros deuses. Ou então em Jeremias capítulo 32, quando Jeremias diz: os babilônios que estão atacando esta cidade entrarão e a incendiarão, falando de Jerusalém, e eles queimarão juntamente com as casas nas quais o povo provocou a minha ira, quando queimou incenso a Baal. Então o povo de Israel mostrava a sua adoração a outros deuses, queimando incenso na sua casa a um deus pagão. Então, quando Jesus nasce, e esse segundo presente chega, é um presente que indica: esse menino, ele não é só um menino. Esse menino aqui, ele é digno de adoração. Aliás, né, nessa época aqui de Roma, o imperador, o rei, ele era considerado um deus, e muitas vezes, para você mostrar que você tinha consideração pelo imperador, o camarada ia lá, dizia: César é senhor, e queimava incenso para o imperador. Isso que os cristãos se recusaram a fazer depois e morreram, porque a questão do incenso, ela é muito ligada à adoração na Escritura. Então o que nós temos ali é um dos presentes revelando uma identidade desse bebê, que não é uma identidade apenas de um rei. Jesus, ele é Deus, e Deus nascendo. Turma, quando a gente, nas nossas tradições, que a gente conversou agora há pouco, a gente celebra o Natal, a gente não está, saiba disso, a gente não está celebrando o nascimento apenas de um homem. Nós estamos celebrando um processo histórico teológico, que é a encarnação de Deus na humanidade, ou a encarnação divina em Jesus Cristo. E se nós estamos falando de alguém que é Deus, a gente não pode pensar que um dia a gente vai escapar desse menino, que agora já não é mais menino. Jesus é Deus, e um dia ele vai se manifestar não só como rei, mas em sua plena divindade. E todo mundo vai reconhecer em Jesus essa sua divindade, que não foi reconhecida na primeira vez. Alguns vão compreender que rejeitaram o menino Deus, e outros vão compreender que sim, eu reconheci isso, ele é Deus, e ele é Deus entre nós, e isso está presente no segundo presente, que é o incenso para Deus. Ouro para o rei, incenso para Deus. O que faltou? O que faltou dos presentes? Qual faltou? Mirra. Deixa eu falar com a turminha do adubo aqui, né? Turminha da roça. Vocês sabiam que mirra é uma planta? É uma planta. Para que se usa mirra? Mirra para o homem, mas mirra para um mortal. Olha o que o texto diz: e perguntaram onde está o recém-nascido. Falando de uma pessoa.
rei dos judeus. E vai dizer depois que ele recebe como presente a mirra. Sim, Jesus é rei, o rei prometido, o Messias, nascido em Belém. Jesus, ele é Deus, ele é a segunda pessoa da Trindade, veio ao mundo, encarnou naquele momento. Mas o último presente tem que ver com a humanidade e a mortalidade de Jesus. Jesus, ele é tudo isso, mas ele é gente, ele é humano. E como que a mirra revela a sua humanidade? A mirra é essa planta que era usada, a mirra ela vem da Arábia. E ela é muito cara, era muito cara naquela época, e ela era usada no corpo. Em primeiro lugar, a mirra era usada no corpo dos vivos. No livro de Esther, por exemplo, você lembra o livro de Esther? Que tem aquele concurso de beleza e tudo, né? E no concurso de beleza, para Miss Pérsia, ano 500 a.C., né? A Miss Pérsia, ela usava, olha aqui, Esther capítulo 2, versículo 12, em chegando o prazo da moça vir ao rei Assuero, depois de tratada segundo as prescrições para as mulheres, por 12 meses, maridos, não reclamem da demora da sua esposa, nessa época ele teve que esperar 12 meses, né? Porque assim se cumpriam os dias de seu embelezamento, 6 meses com óleo de mirra, tratamento estético. Pepino é coisa moderna, né? Pepino nos olhos, como disse o Davi ontem. É mirra que se usava, né? Ungüentos e tudo mais, mas 6 meses com óleo de mirra. Em Cantares, capítulo 1, versículo 13, ele está dizendo, a moça está dizendo que o marido é cheiroso. O meu amado é para mim um saquitel de mirra posto entre os meus seios. Ele está deitado aqui e tem cheirinho de mirra. Espero que seja bom, né? Alguém já sentiu o cheiro de mirra? Ok, né? Então, essa é a nossa vantagem. Querido, né? Não, querida, é cheiro de mirra. Esse meu cheirinho aqui é de mirra. Mas a mirra era usada não só nos vivos. Nas Escrituras, a mirra era usada na preparação dos mortos. Em Mateus capítulo 26, naquele episódio daquela mulher que chega e derrama perfume sobre Jesus, ali é derramado e ele diz, olha, derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. A gente não sabe se era mirra ali, mas uma boa aposta, porque olha o que acontece em João 19:38. Jesus já morreu em João 19, e vem José de Arimateia, ele quer o corpo. E aí Pilatos entrega o corpo para José de Arimateia, e José de Arimateia foi e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, e foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com esses aromas. Quando Jesus é sepultado, ele é sepultado junto, deve ter embalsamado, passado o corpo de Jesus, um composto de mirra nele. Mirra, turma, é algo usado no corpo de gente viva que quer ficar cheirosinha e de gente morta, porque a mirra representa essa humanidade, é a humanidade que morre. Sim, Jesus é rei, é o nosso rei, o único rei dos crentes. Jesus é Deus, segunda pessoa da Trindade, mas Jesus também é homem, ele viveu entre nós e ele morreu por nós. E sendo homem, ele pôde morrer no lugar de outros homens que não tinham condição de pagar seus próprios pecados. Jesus, ele não tem pecado, mas ele recebe em seu corpo humano a fragilidade daqueles que pecaram. Assim, a mirra representa essa identificação de Jesus com a nossa plena humanidade. Ouro para o rei, incenso para Deus, mirra para um homem mortal. Esses são os presentes que Jesus recebe, e cada presente nos revela uma dimensão
da identidade de Jesus. O que a gente faz então com essas dimensões da identidade de Jesus? E eu quero propor para vocês 3 reações sobre como devemos reagir a partir de quem Jesus é. Turma, se Jesus é o rei, um rei exige de nós submissão. Ele manda e a gente obedece. Se Jesus é Deus, o que nós devemos fazer por Ele é a adoração. Ele é digno da nossa adoração e Ele deveria ser aquele, o amado da nossa alma, aquele a quem nós constantemente devemos prestar contas de adoração. Agora, se Jesus é homem, Ele pôde morrer no nosso lugar, e o que Ele pede de nós é que, tendo feito aquilo que eu não podia, mas merecia, que é morrer pelos meus pecados, tendo feito isso no nosso lugar, o que Ele pede de nós é a gratidão. São esses os presentes, é essa a identidade, e é isso que eu tinha para nós nessa manhã. Nós vamos orar, e depois de orar nós vamos ter mais 2 músicas com a turminha que preparou essa apresentação aqui. Vamos orar então. Senhor, muito obrigado que a gente pode compreender um pouquinho das dimensões, das naturezas de Jesus. Primeiro, na sua função real de Messias prometido, o Rei de Israel, o Rei do mundo, o Rei dos judeus, o Rei dos gentios. Obrigado porque a gente pode lembrar também da divindade de Jesus, aquele a quem nós devemos adorar e queremos adorar todos os dias. E finalmente, Senhor, obrigado porque a mirra nos lembra da mortalidade de Jesus, da sua humanidade, aquele que, tendo sido tentado, não experimentou pecado, mas sendo homem, morreu em nosso lugar. Nos dá, Senhor, então uma atitude de submissão, uma constante atitude de adoração e também de muita gratidão pelo que o nosso Salvador fez por nós na cruz. E fez também vindo ao mundo, Ele sendo a segunda pessoa da Trindade. Que no nosso Natal a gente lembre de quem Jesus é nessas 3 dimensões a partir dos 3 presentes que Ele recebeu. Esse é o meu pedido e gratidão em nome de Jesus. Amém.